Boa noite, irmãos. Estamos iniciando mais um estudo bíblico das nossas quintas-feiras. Este é o estudo de número 10, na primeira carta de João. Hoje nós vamos terminar o capítulo 4. Vamos antes orar para dar prosseguimento ao nosso estudo. Agradecemos nosso Deus por este momento, pedimos a Tua direção e que possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos fazer a leitura, 1 João, capítulo 4, começando no verso 15. 1 João 4, começando no verso 15, diz assim a palavra de Deus: Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Vamos lá então, irmãos. Verso 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Uma confissão pública prova que você não se envergonha de Deus, não se envergonha de Jesus Cristo. Prova que você está disposto, se for o caso, a sofrer as consequências pelo fato de ser servo de Deus, de mostrar isto, de não esconder isto a ninguém. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Qual o motivo? A confissão pública é a evidência de conversão dessa pessoa. Confissão pública não significa que você precisa chegar no meio de uma grande multidão e falar: eu creio em Cristo, eu sou servo de Deus. Mas se por acaso você estiver no meio de uma grande multidão e isto for exigido de você, você vai fazer isto. Isto é uma confissão pública. Evidência de conversão. Aquele que crê em Deus, este evidencia que pertence a Deus, que é nascido de Deus, exatamente pelo fato de ter no passado experimentado pessoalmente
um encontro salvador com Jesus. Daí vem a confissão pública, a confissão daquilo que já aconteceu na sua vida. Quando você, diante de outras pessoas, reconhece Jesus como Filho de Deus, reconhece como o único que pode salvar e, inclusive, testemunha que Ele é o seu Salvador fiel. Confissão pública, portanto, é uma mostra, na verdade, de que Deus permanece nessa pessoa, porque Deus está naquele que crê, naquele que entregou sua vida a Jesus. Então Deus permanece nele e ele em Deus. Deus permanece nele e ele em Deus significa o quê? Deus habita em quem entregou sua vida a Jesus. O Espírito Santo de Deus é a garantia dessa permanência de Deus na vida de quem aceitou a Jesus. Básico, muito básico para nós que estudamos a palavra de Deus e que sabemos o que é salvação em Cristo Jesus. Verso 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Confiamos no amor que Deus tem por nós. Quando nós confessamos a Jesus e temos esta evidência, inclusive de que Deus permanece em nós, porque o seu Espírito Santo habita em nós. É assim que conhecemos o amor de Deus, o amor que Ele tem por nós, e confiamos nesse amor de Deus, amor a ponto de Jesus ter dado sua vida por nós. Então, não precisamos de maior prova. É como sempre citamos Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o verso 16 diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Olha que declaração grandiosa de João, o apóstolo amado. Jesus, o apóstolo amado, o apóstolo do amor, ele faz esta declaração: Deus é amor. Amor, um atributo de Deus, um dos atributos de Deus. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha esta segunda parte do verso 16, como é bem parecida essa segunda parte com a segunda parte do verso 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Deus permanece nele e ele em Deus, naquele que confessa Jesus. Então o verso 15 diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E no verso 16 nós lemos: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Permanecer no amor é permanecer em Deus, porque Deus é amor. Permanecer em Deus é permanecer no amor é permanecer em Deus. Então percebam a semelhança entre os versos 15 e 16. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus
e Deus nele. Se nós permanecemos em Deus, Deus permanece em nós. E vamos lembrar aqui que quem permanece em Deus é aquele que entregou sua vida a Jesus. A característica da permanência em Deus qual que é? A permanência no amor. Por quê? Porque Deus é amor. O amor vem de Deus. Podemos até falar de uma outra característica. A permanência no amor. É pelas atitudes que nós conhecemos quem permanece no amor. Porque o amor, temos sempre falado, ele é demonstrado através de atitudes. Amar sem agir não é amar. Já falamos sobre isto nos nossos estudos também. Mas quando falamos sobre Filemon, que a fé e o amor se destacavam na vida de Filemon. Fé que levava ao trabalho e amor que também fazia com que ele agisse em favor das pessoas. Verso 17. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele, somos como Jesus. O amor está aperfeiçoado em nós. Por quê? Porque Deus permanece em nós e Deus é amor. A sua permanência em nós, ela é efetiva através da atuação do Espírito Santo, que vai nos transformando, vai mudando o nosso caráter, moldando-o ao caráter de Cristo, e nós vamos sendo aperfeiçoados. Um aperfeiçoamento cuja base é o amor. E aí, mais uma vez falando, seguem-se as outras características encabeçadas, lideradas pelo amor. Gálatas 5, 22, 23. O fruto no singular, o fruto do Espírito Santo, tem 9 características ali citadas. Há outras características do caráter de Jesus não citadas em Gálatas 5, versos 22 e 23. Mas ali são 9. Então o amor está aperfeiçoado em nós, porque Deus permanece em nós. Neste mundo somos como Ele, somos como Cristo, à medida em que andamos como Ele andou, à medida em que o nosso caráter vai se tornando a cada dia mais semelhante ao caráter de Cristo. Hoje o que nós estamos falando aí acerca desta carta de João é o nosso andar com Cristo, que nos faz cada vez mais iguais a Cristo. E mais uma vez não dá para ser diferente, a base é o amor. Verso 18. No amor não há medo. Frase direta. No amor não há medo. Amor não ameaça. Amor sequer é ameaçado. Pelo contrário, o perfeito amor, e aí, ainda mais se nós estamos falando de amor de Deus, que é amor perfeito, é ágape. Então, no amor perfeito, no perfeito amor, ele, diz João, expulsa o medo. Então, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Não há lugar para o medo onde há amor. É como, por exemplo, luz e trevas. Onde chega a luz, as trevas vão embora. Trevas não resistem à luz, não resistem a um facho de luz. A luz
faz diferença nas trevas, já elimina as trevas. E claro, quanto mais luz, aí é que não há trevas mesmo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Medo supõe castigo. Quem ama e demonstra este amor não tem razão para ser punido, não tem razão para ser castigado, não tem razão para ter medo, não há razão, não há lugar para medo nesta vida. O medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo, e aqui vamos falar de relacionamento, porque é isto que o verso quer dizer. Aquele que se relaciona numa base de medo, com certeza não está se relacionando em amor, muito menos em amor aperfeiçoado, que é o amor de Deus. Pense num filho e num pai. Um filho que treme de medo quando vê o pai. Das duas, uma. Ou o filho é muito desobediente, faz tudo errado, tem medo que o pai descubra, ou está desconfiado que o pai já descobriu, e se esse filho age assim, não tem nem se esforça para agradar o pai, não tem nenhum interesse para agradá-lo, então esse filho não ama, porque Jesus, e nós já citamos isso há poucos dias, Jesus fala lá em João 14, versos 21 e versos 23, em palavras diferentes, mas o que ele fala? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama, ou seja, quem me ama me obedece. Tem prazer em obedecer. O filho que ama o pai, que ama a mãe, tem prazer em obedecer e não em provocar a ira desse pai, dessa mãe, e não em desafiá-los, não em desagradá-los ou entristecê-los. Então, se há medo, não há amor. E digamos que o medo do filho não seja porque ele não seja obediente, e sim porque o pai ou a mãe é que não demonstram o amor, o carinho que deveriam ter pelo filho. Um pai severo demais que confunde, por exemplo, a disciplina e a austeridade, a seriedade com uma punição, um castigo, às vezes até de forma nervosa e irada. Onde está o amor desse pai? O filho o teme porque o pai não demonstra amor. Não há amor no pai. Não adianta ele dar a desculpa de que faz isso por amor. Quem ama quando castiga, o próprio castigo é castigo em amor. Nós, inclusive, devemos evitar de castigar, de punir, de disciplinar quando estamos com raiva, quando estamos irados. Devemos nos acalmar primeiro para depois buscar um entendimento e disciplinar. Amor e medo não ocupam o mesmo espaço num relacionamento. Não dá para caminharem juntos. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você tem medo de Deus, você não obedece a Deus. Não obedece, então não ama. Por que não ama? Tem medo. Tem medo do castigo de Deus. O medo supõe castigo. Da parte de Deus, nós sabemos. Deus é amor, foi o que nós estudamos, foi o que nós vimos neste estudo, João falando aqui no verso anterior. Agora, quem ama tem prazer em obedecer, tem prazer em agradar. O obedecer
Vamos pensar aí primeiro no nível de hierarquia, porque há aqueles que devem obediência. No nosso caso, em relação a Deus, nós devemos obediência. Os filhos devem obediência aos pais. Então, vamos pensar neste sentido aí, neste caso. E da parte dos pais para com os filhos, ora, quem ama não maltrata. Nosso Deus não maltrata. Pai, mãe, não maltratem. Quem ama é amado, não teme aquele que ama. Então, quem é amado não teme aquele que ama. Somos amados por Deus, não temos motivo para temê-lo, a menos que a nossa resposta não seja uma resposta de amor, seja uma resposta de desobediência. Aí nós estamos com medo da disciplina de Deus. Esse verso, então, ele é bem significativo nas nossas próprias vidas. E ele nos ensina acerca do relacionamento que devemos ter com as outras pessoas. Chefe e subordinado, pais e filhos. Relacionamentos onde há a necessidade da obediência e a necessidade também da liderança. De que forma nós exercemos liderança? Amamos os liderados, levamos os nossos liderados em consideração, levamos em conta a vontade deles, estamos preocupados em explicar o motivo quando nós de repente agimos diferente do que eles esperavam. Então, relacionamento é conversa, relacionamento é troca de opinião, relacionamento é consideração de um para com o outro. Pais e filhos, inclusive, porque os pais não podem ouvir os filhos, ouvir sua opinião, ouvir seu pensamento, de repente, na sua maior experiência, pais. Orientar é um bom motivo para uma conversa, inclusive. Medo supõe castigo, porque o culpado tem medo. Sem falar que a consciência muitas vezes pesa. Então, aquele que tem medo de Deus tem a consciência pesada por algum motivo. Como é que nós andamos? Nós andamos em amor ou nós andamos em medo, com medo? Verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha, Deus é amor. A origem do amor, Deus. O amor, ele é eterno, porque Deus é eterno e Deus é amor. Nós amamos como resultado do nosso relacionamento com Deus. Nós amamos por causa do nosso relacionamento, da nossa experiência, da providência de Deus em derramar o seu amor nos nossos corações. Então é por isso que nós amamos. Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E nós amamos a Deus em reciprocidade, em gratidão, e porque amamos a Deus, nós amamos o nosso semelhante. Daí o apóstolo João falar tanto em amor, porque é importantíssimo para os nossos relacionamentos. Porque sem amor nós não temos um relacionamento verdadeiro com Deus. Sem amor não existe esse relacionamento. Vimos agora no verso 18, no verso anterior. O que há é medo. Por quê? Ficamos com um pé atrás. Sabemos que não somos perfeitos. E pelo fato de sabermos que não somos perfeitos, de sermos, portanto, falhos, o que acontece? Nós descansamos no amor de Deus, nós descansamos na sua misericórdia, na sua compaixão, porque conhecemos o seu amor e não temos intenção de desagradá-lo.
Isso que não precisamos temê-lo. E quando percebemos algo de errado em nós, colocamos diante dele em confissão e a nossa comunhão é restaurada. Medo, não há nem motivo para isso. Bem, voltando aqui ao verso 19, amamos porque ele nos amou primeiro. O Senhor tomou a iniciativa de amar e tomou a iniciativa de resgatar porque ama. Nós nos desviamos e Deus nos trouxe de volta. Deus deu inclusive oportunidade para aqueles que ainda estão longe de voltarem. Deus deu oportunidade de volta para todos. Mateus 11, 28, Jesus diz, venham a mim todos. Então ele abre oportunidade para todos. Os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então, verso 19, porque você é movido por amor ao ajudar alguém? Porque você sente compaixão, misericórdia? Porque você é impelido, às vezes mesmo sem condições pessoais, mas você é impelido a ajudar alguém, e às vezes pelo fato de não ter essa condição, você dá um jeito de organizar um grupo, organizar pessoas, mas você providencia ajuda para quem precisa. Porque Deus amou primeiro, porque você anda num relacionamento de amor com Ele, você aprendeu o amor com Ele, você foi aperfeiçoado no amor por Ele, por seu Espírito que habita em você, por seu Espírito que está transformando a cada dia o seu caráter. Então você anda em direção ao amor, você anda em amor e as pessoas são abençoadas, são beneficiadas. E olha, Deus abençoa você. Você se sente bem, você se sente feliz, você se sente leve em ajudar, se sente realizado. Tudo isso porque Deus nos amou primeiro. Então é Deus quem nos ensina a amar, a viver em amor. Verso 20. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Vamos devagar, vamos por partes. Examine sua vida em relação ao que nós falamos até o verso 19. Nós falamos de relacionamento com as pessoas, falamos de relacionamento com Deus, falamos de relacionamento cuja base é o amor, falamos de relacionamento que inclusive expulsa, tira fora o medo. Sua vida é assim? Deus faz isso na nossa vida. Deus muda o nosso caráter e nos faz viver diferente. Você tem vontade de ter um relacionamento com as pessoas e vai em busca desse tipo de relacionamento? Se você faz tudo isso, você faz porque o Espírito Santo está trabalhando dentro de você, não é porque você é bonzinho, não é porque você tem uma personalidade assim agradável, porque você nasceu desse jeito, não, é porque o Espírito Santo transforma. Jesus nos transforma e o seu Espírito Santo trabalhando dentro de nós evidencia essa transformação. Agora, é assim a sua vida? Precisa ser, porque se não é, você tem que voltar às bases daquilo que você crê para entender que tipo de experiência inicial você teve com Jesus, em termos de experiência espiritual, em termos de nascimento, novo nascimento, em termos de ter sido nascido de Deus, em termos de ter nascido de Deus e ser filho de Deus, como a Bíblia declara que somos.
Se o que nós estamos ao ler e estudar esses versos de João, se quando fazemos tudo isso estamos falando de uma grande mentira, de falsidade, de hipocrisia, a Bíblia não é falsa. Deus não é falso. Então a falsidade está no nosso estilo de vida e nós precisamos dar um jeito nisso. Há motivo para medo, porque não há amor. Agora vamos voltar tudo de novo e entender que a palavra de Deus é verdadeira na nossa vida e está fazendo todas essas mudanças. Então o verso 20, ele já vem para nos alertar a prática de vida que precisa ser nossa. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, se você afirmar, eu amo a Deus, mas você odeia seu irmão, você carrega mágoa, carrega ofensa, você vê alguém e esse alguém estraga o seu dia só em você ver a pessoa, que Bíblia você está lendo? Que Bíblia você está estudando? Que diferença está acontecendo? Nenhuma. Então, João nos alerta. Se nós falamos amo a Deus, mas odiamos as pessoas, e olha, não é só o irmão em Cristo, não. Aqueles lá fora também, porque Jesus, Mateus 5, final do capítulo, ele fala que nós devemos amar nosso inimigo e orar por ele. Por quê? Porque nós, com o Espírito Santo em nós vamos sendo aperfeiçoados para sermos perfeitos como o Pai é perfeito. Então, João nos dá um alerta aqui. Ele diz, quem diz que ama, mas odeia as pessoas é mentiroso. Não ama coisíssima nenhuma. Não demonstra isso em ação, não demonstra em palavra, não demonstra no rosto. Não demonstra. E não adianta fingir. Aliás, nós podemos enganar a todo mundo, mas a Deus nós não enganamos. Quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E olha como é que João, inclusive, atrela este relacionamento errado com as pessoas, com aqueles que estão à nossa volta e com nossos irmãos em Cristo. Ora, se você não consegue amar as pessoas no relacionamento de amor, não há amor por Deus na sua vida. Deus não pode ser visto. Ele é crido, ele é matéria de fé. E quando nós cremos, ora, aí sim ele atua em nosso interior, nos dá aquela convicção, o Espírito Santo testemunha juntamente com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Aí sim, então olha a evidência, não ama o próximo, não ama a Deus. João, ele é bem claro ao falar isto. Quem não ama seu irmão, a quem vê, com quem tem relacionamento palpável, não pode amar a Deus a quem não vê, e, portanto, não vai ter um relacionamento de oração, de fé, porque com Deus nós não andamos por vista, nós cremos. Queremos no seu amor, na sua compaixão, na sua misericórdia, no seu poder, inclusive para nos transformar. Relacionamento com Deus é assim. E se nós não conseguimos amar aqueles a quem nós vemos, com quem conversamos e tocamos, não há fé para que nós amemos ao Deus a quem não vemos. O amor é demonstrado na atitude. Quem não ama a Deus não serve a Deus. E como é que nós servimos a Deus? Servindo o próximo, servindo o nosso semelhante, indo em direção a eles para atender a necessidade deles, não maltratando, pelo contrário, tanto em ações como em palavras, tomando cuidado com o que nós fazemos e com o que dizemos. Quem não serve o próximo não serve a Deus. O amor implica em serviço. Quem ama trabalha, nós já falamos sobre isso. Quem ama vai em direção às pessoas e faz bem feito. Faz com capricho, inclusive se desgasta em fazer, sabe?
A pessoa que ama outra pessoa, ama essa outra pessoa mais do que ama o dinheiro. Então, gasta dinheiro se for necessário. Dispõe do que tem para ajudar. E se não é assim na sua vida, se não é assim na minha vida, você é mentiroso, você é mentirosa, eu sou mentiroso. Agora, o que é que vai provar se somos mentirosos ou não? A vida que levamos. As atitudes. Amor e fé sem ação são mortos. Nem é só o amor, aliás, nem é só a fé, como o Tiago disse. Amor também. Amor sem obras é como a fé sem obras. Também não existe, porque a fé leva ao trabalho, o amor nos impele também a fazer pelas pessoas, e não vamos repetir tudo que nós já falamos até aqui. Bem, para nós já ir em direção ao final desse estudo, para terminarmos verso 21, ele nos deu este mandamento. Deus nos deu este mandamento. Quem ama Deus, ame também seu irmão. Lembram-se do que Jesus falou quando perguntaram a ele qual era o mandamento mais importante? Que Jesus disse: o Senhor Deus é o único Deus. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, com todo o seu ser. Na verdade, quando fala de coração, tudo o resto que Jesus fala é uma ênfase a amar de coração, que é amar de todo o nosso ser. Então Jesus, o Filho de Deus, lembra aquilo que Deus lá no Antigo Testamento havia falado a Moisés para ensinar o seu povo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus fala, o segundo mandamento, semelhante a este, porque também fala de amor, também fala de relacionamento, também fala de empenho, também fala da nossa vida entregue em direção a amar próximo como a você mesmo, próximo como a ti mesmo. Ele nos deu este mandamento. O Pai nos deu este mandamento. O Filho enfatiza e nos lembra e fortalece aquilo que nós já aprendemos ainda no Antigo Testamento. O Filho nos dá este mandamento. Então, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, aqui agora no verso 21, né, já inverte. Não dá para amar a Deus sem amar o próximo. Porque se não ama o próximo que vê, como é que vai amar a Deus que não vê? E no verso 21, né, ele nos deu este mandamento. Ame a Deus em primeiro lugar. Ame também seu irmão, segundo mandamento semelhante a este. Então está tudo ligado. E a pergunta, para terminar neste estudo de hoje, última parte do capítulo 4 de João, que mais uma vez enfatiza o amor de forma bem prática e nos chama a essa responsabilidade. Responsabilidade, inclusive, no sentido de avaliarmos nosso relacionamento e amor por Deus. É relacionamento de amor ou de medo? Nossa vida vai responder. E se, por acaso, quando nós avaliamos nosso procedimento, nossa vontade, inclusive, e ela não está de acordo com o padrão de Deus, não está de acordo com a vontade de Deus, não está batendo com o que a Bíblia nos ensina, não está batendo com o que estudamos hoje, vamos nos colocar diante de Deus para que Ele mude isto. Amém? Deus abençoe, irmãos, a cada um, que Ele nos ensine a viver o seu amor e realmente que nós possamos a cada dia ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. É assim, irmãos. Vida cristã é vida prática, não vida de teoria. Agradecemos a atenção de todos.
desafiamos cada um a fazer um exame de si mesmo para que possa perceber que está no centro da vontade de Deus e para que possa voltar, se este for o caso. E se nunca esteve no centro da vontade de Deus, para que venha para o Senhor. Esses estudos têm inclusive esta finalidade: fazer com que nós cresçamos em Cristo, amadureçamos, consertemos nossa vida, aprendamos a palavra de Deus e a apliquemos, claro, nas nossas vidas. Agradecemos mais uma vez a participação de cada um. Que Deus os abençoe ricamente. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos orar? E assim estamos terminando mais um dos nossos estudos bíblicos de quintas-feiras. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor fala aos nossos corações e o Senhor nos desafia a mudar. Trabalha em nós, Senhor Deus, retirando aquilo que desagrada a Ti, dando a nós, Senhor, as condições necessárias para agirmos de acordo com a Tua palavra. Senhor, nós sabemos que temos essas condições. O Senhor já fez tudo o que precisava ser feito. Então, Pai, através do Teu Espírito Santo, trabalha na nossa vontade que nós colocamos diante de Ti, para que possamos observar a Tua palavra, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade, porque nós o amamos. Aperfeiçoa-nos, Senhor, é a nossa oração. E trabalha no coração daquelas pessoas que ainda não receberam a Jesus como seu Salvador pessoal e não o servem como Senhor. Trabalha nestas vidas, Senhor, para que eles ouçam a voz do Espírito Santo e, ao ouvir, atendam, creiam em Jesus e entreguem suas vidas a Ele. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, irmãos.